Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Hoje no História da Igreja, eu quero falar aqui um pouco sobre uma acusação que muitos acusam a Igreja Católica. A acusação essa de que a Igreja ela proibiu a leitura da Bíblia. Os inimigos da Igreja são várias as calúnias que eles levantam contra a Igreja. E uma delas é que a Igreja proibiu a leitura da Bíblia para os fiéis, né? Ou seja, a Igreja ela não deixava os fiéis ler a Bíblia. Mas será que isso é verdade? Será que a Igreja, em algum tempo na história, ela proibiu os fiéis de lerem a Bíblia? Não, de forma alguma. Isso é uma mentira que os inimigos da Igreja inventaram. A Igreja nunca proibiu a leitura da Bíblia. O que a Igreja teve foi uma prudência. Por quê? Porque em face da bagunça de Lutero, muitas foram as traduções, né, que fizeram da Bíblia. E traduções essas traziam muitas adulterações, traduções essas não tinham a autoridade da Igreja. Então, a Igreja ela teve todo um cuidado, né, de preservar e de instruir os fiéis com relação a isso. Aí o que foi que aconteceu? Infelizmente, os inimigos da Igreja se aproveitaram dessa prudência que a Igreja teve. Os inimigos da Igreja, eles se aproveitaram desse cuidado que a Igreja teve com as Sagradas Escrituras com relação a seus fiéis, para que eles não pudessem ler traduções adulteradas, né? A Igreja teve essa restrição. Aí, eles, para acusarem a Igreja, dizem que a Igreja proibiu a leitura da Bíblia. É uma mentira assim tão grande que qual foi a Bíblia que Lutero usou para fazer a bagunça? A Bíblia da Igreja Católica. Se a Igreja tivesse proibido a leitura da Bíblia, se a Igreja tivesse, se a Igreja não deixasse os fiéis ler a Bíblia, como é que Lutero usou a Bíblia da Igreja Católica? Então, é uma mentira sem fundamento, né? Se a Igreja tivesse proibido essa leitura da Bíblia, jamais os cristãos, jamais Lutero teria feito a bagunça que ele fez, né? E ele usou a Bíblia da Igreja Católica. E eu estou aqui com essa obra do Padre Paulo Ricardo, né? A Resposta Católica. E aqui o Padre Paulo Ricardo, ele aborda, né, essa questão. E eu estou aqui com um trecho, né? Aqui da onde ele aborda sobre que a Igreja proibiu a leitura da Bíblia. Padre Paulo diz assim, ó: está, portanto, claro que a Igreja nunca proibiu a leitura dos livros sagrados. O que ela teve sempre foi o cuidado, o zelo em garantir que a interpretação das Sagradas Escrituras fosse feita dentro do Espírito que seu autor a inspirou. Então, Padre Paulo deixa claro que a Igreja jamais proibiu a leitura da Bíblia. Padre Paulo deixa claro que o que a Igreja teve, como eu falei na introdução, foi todo um cuidado para que as Escrituras, a Bíblia, ela fosse interpretada dentro do magistério da Igreja. Foi outro cuidado que a Igreja teve, né? De que a Bíblia, a Sagrada Escritura, no período em que houve toda aquela bagunça de Lutero, chamada reforma, que não houve reforma, a Igreja teve todo um cuidado com as Sagradas Escrituras para que elas fossem lidas dentro do magistério vivo da Igreja. Por isso que criou-se esse espantalho, fez-se esse espantalho de que a Igreja proibiu a leitura da Bíblia. Não, a Igreja nunca proibiu a leitura da Bíblia. A Igreja foi um cuidado com relação às outras, traduções fora do magistério da Igreja que começou a surgir. Então, se aproveitaram desse cuidado da Igreja para dizer que a Igreja proibiu a Bíblia. Amém.